Aleluia, glórias a Deus. Venho eu neste momento, neste dia chamado hoje, às 11h13 da manhã. Deitei, dormi, me levantei porque o Senhor me sustentou. Gratidão ao Pai por esta rica e abençoada oportunidade. Eis-me aqui no local onde Deus sempre me pega, com o som do Espírito Santo de Deus, que é no meu terreno aqui, onde Ele me deu para estar sempre fazendo a vontade, eu creio, do Espírito Santo dele. Hoje um domingo, que muitos comemoram, domingo de Páscoa, eu comemoro o amor de Cristo Jesus, o nosso irmão unigênito, Filho de Jeová Rafá, que Ele deu para que padecesse na cruz do Calvário pelo meu e o teu pecado, onde hoje muitos comemoram, né? Em festividades, em alegrar-se a carne. Então nós, cristãos, nós se alegramos sim com a ressurreição de Jesus Cristo, mas orando em gratidão ao Pai, em oração nós lembrando e pensando em cada momento de sofrimento que ali Ele passou para abrir os braços e ser pregado na cruz do Calvário pelo meu e teu pecado, suas mãos sendo perfuradas por cravos de pregos, seus pés sendo perfurados por cravos de pregos, sua cabeça sendo colocada uma coroa de espinho, por amor de mim e de ti também, onde hoje muitos seres humanos não têm esse reconhecimento, não conhece Ele como um único e fiel Salvador. Por que, Diácono Rogério, que não conhece Ele como um único e fiel Salvador? Porque hoje o ser humano prefere estar aí favorecendo o desejo da carne, não quer ouvir uma palavra de Deus, não quer conhecer o que Deus deixou escrito aqui nessa humilde Bíblia. Para alimentar o teu Espírito Santo, prefere alimentar a carne. Mas venho eu te dizer neste dia chamado hoje dia 5 de abril de 2026, Deus está te dando uma oportunidade de tu se arrepender. Hoje é um dia de renovo, hoje é um dia em que Ele ressuscitou, removeu a pedra. Quando Maria e Marta foram lá de encontro com o sepulcro, para mostrar aos demais discípulos que Ele lá estava, não estava mais, que eles chegaram lá que viram, lá só tinha o lençol. Mas o lençol indicava que Ele estava vivo. Aleluia, glórias a Deus. E hoje Ele está vivo no meu coração, na minha fé, nos meus passos, dos meus passos do meu dia a dia. Na minha fé e a certeza que eu tenho que Ele está do meu lado 24 horas. Aleluia, glórias a Deus. Que Ele está, aleluia, glórias a Deus, me protegendo de todo o laço do passarinheiro. Aleluia, sobre minha vida. Sobre cada um da minha parentela que eu apresento em oração, nos meus joelhos. Sobre a tua vida, que também eu apresento nos meus joelhos. Saiba você que me segue no meu canal do YouTube, no Instagram, no TikTok, onde eu envio oração, faço a live para que você venha ali se fazer presente, ouvir o que Deus tem para te falar. Igual eu falo para os amados irmãos, eu não entro todo dia, toda hora, igual eu vejo muitos aí 24 horas. Eu só venho quando Deus me determina. Filho, vai lá e leva uma mensagem para os meus pequeninos. Fala do meu amor para eles. Aleluia, glórias a Deus. Hoje, como é um dia, aleluia, glórias a Deus, de renovo, um dia que a gente tem que iniciar uma posição na nossa vida. Ontem foi ontem, hoje é hoje, o amanhã só pertence a Deus. Então aquele ontem não me pertence mais. Eu quero viver hoje o presente
e pedir a Deus que o amanhã Ele prepare para mim com muita paz, sabedoria e conhecimento para saber o que Ele quer de mim. Que Ele venha ser os meus passos, meus pensamentos, o meu conhecimento e as minhas atitudes. É o que eu peço para mim todo santo dia. Então esqueça o dia que passou ontem e venha comigo viver hoje e renove através dessa mensagem que aqui Jeová Rafá me permite levar até você. Do início de Gênesis, aonde foi o início de tudo isso aqui que nós vivemos, o mundo que Deus criou. Para muitos, o mundo em que nós temos, nós cristãos, como alimentação, conhecimento e determinação de estar levando a autoridade do Espírito Santo até a tua casa, até o teu lar, através das ondas sonoras deste aparelho celular. Aleluia, glórias a Deus. Gênesis, primeiro, a criação do céu e da terra, e de tudo o que nela há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Faz, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntai-se água debaixo dos céus, e num só lugar, e aparecerá a porção seca. A porção seca é a terra. Firmamento, céus. Porção seca, a terra. Aleluia, glórias a Deus. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas, mares. O juntamento das águas, onde as águas se encontram, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo as suas espécies, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. Aleluia, glórias a Deus. A terra, pois, produziu erva que devem somente segundo a sua espécie, e árvores que devem árvores que devem frutos, que davam frutos. Aleluia. E árvores que davam frutos, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Versículo 13. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luz, haja luzeiras. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para que estações, para dias e anos. Seja eles para sinais, para estações,
para dias e anos. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 15. E seja para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra, e assim se fez. 16, versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. O maior é o sol para governar o dia, o menor é a lua para governar a noite. Aleluia, glórias a Deus. E fez também as estrelas, versículo 17, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Aleluia, glórias a Deus. Para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. Aleluia. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Águas de... Aleluia, glórias a Deus. Versículo 20, disse também Deus, aleluia, glórias a Deus. Versículo 19, houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse-lhe também Deus, povoasse as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. 21, versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais, aleluia, marinhos e todos os seres viventes que rastejavam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sedes fecundos, multiplicais vós, e enche as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Aleluia, glórias a Deus. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais silvestres, e animais selváticos, segundo a sua espécie. Assim se fez. Aleluia, glórias a Deus. Assim se fez. Versículo 25. E fez Deus os animais silvéticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. Enviou Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom. Aleluia, glórias a Deus. Isso é tudo a criação, meus amados irmãos, de Deus sobre a terra. Veio os animais silvéticos, os animais, as aves, os répteis, os animais domésticos, os animais marinhos, até vai chegar até tomando de... Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Também disse Deus: façamos um homem até chegar a nossa criação, até chegar ao nosso ponto, que é nós ser criado do pó da terra. Nós somos isso, apenas um pó de passagem aqui na terra. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus. A imagem de Deus, nós somos a imagem de Deus. E muitos não consideram que é a imagem de Deus, que é a imagem semelhante a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E criou o homem. E criou o homem e mulher. Os criou. Aleluia. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sedes fecundos, multiplicai vós, enchei a terra e sujeitai, dominai, aleluia, glória, e sujeitai dominai sobre os peixes, sujeitai o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rastejam pela terra. Aleluia. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que o fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimentos. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e isto que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Tarde e manhã o sexto dia. Aleluia, glórias a Deus. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele se descansou de toda a obra como Criador fizera. No sétimo dia o Pai descansa, mas Ele criou tudo que aqui habita, tudo aqui que rasteja, tudo aqui que voa, tudo aqui que tem fôlego de vida. Mas em que posicionamento Jeová Rafá me pega neste momento para direcionar esta leitura de Gênesis, do versículo 1, aleluia, glórias a Deus, até o versículo do capítulo 1 até o capítulo 2, até chegar aos teus ouvidos, até chegar ao teu conhecimento. Meus amados irmãos, Deus quer que nós entendemos que tudo aqui Ele nos deu, não cobrou nada. Deu seu filho para morrer na cruz do Calvário pelo meu e o teu pecado. Deu a terra como solo para que nós fosse feito do pó da terra. Então, que nós venhamos entender que todo intermédio que nós façamos no decorrer do nosso dia a dia é permissão de Jeová Rafá. E muitos não querem entender, muitos querem ser mais do que a sabedoria de Deus. Muitos querem colocar Deus contra a parede, muitos querem
ensinar, Deus trabalhar no decorrer do dia a dia. Deus não dorme, Deus não cochila, meu amado irmão. Então que vocês venham entender que todos esses pensamentos que vocês tiverem de querer colocar Deus para fazer a tua vontade, tu está sendo um grande pecador. Aleluia, glórias a Deus. Tu estás pecando e tu estás abrindo a tua própria sepultura e tu estás descendo os degraus da escada para o inferno. Cede tu se preparar para subir os degraus da escada da vida, quer subir sentido ao trono do Pai, tu está descendo ao contrário, porque tu está sendo hipócrita, tu está sendo ignorante em querer estar. Muitas das vezes tu tem a sabedoria da leitura, mas tu usa a sabedoria da leitura para estar enganando os demais irmãos, para estar blasfemando, para estar sendo um falso profeta, usando a imagem de Deus para estar oprimindo os demais irmãos. E Deus está vendo tudo. Deus sabe do teu coração, Deus sabe de tudo, até o que ponto teu objetivo tu está usando da palavra dele para estar oprimindo os demais irmãos. Eu não sou um CDF na leitura, mas quem me capacita é Deus. Eu não quero ser capacitado pelo homem, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Porque se eu for capacitado pelo homem, eu vou ser falho. E eu sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou ser verdadeiro. Porque eu estou dando lugar para o Espírito Santo de Deus me usar. Peço sempre, Senhor, me diminua na carne e me cresça o Espírito de verdade. Então Deus me trouxe até aqui neste momento, neste território onde Ele me deu como um ponto de oração, um ponto em evangelização, para levar até a tua casa, até o teu lar, a mensagem de Deus. Entenda, meu irmão, Deus te ama. Esqueça o dia de ontem, viva o dia de hoje e com sabedoria, peça a Ele. Sabedoria, que Ele prepare os teus caminhos, que Ele venha te tirar todo o laço, toda pedra de tropeço, todo laço, toda trama de Satanás, do laço do passarinho da tua vida, pois só basta tu ser sincero e reto e puro com Ele. Amém? Que Deus o abençoe. Foi até aqui onde Deus me trouxe para levar essa mensagem de Gênesis até o teu lar, até o teu coração. Tu foi uma obra-prima de Deus, meu amado irmão. Saiba que tu és imagem semelhante a Ele. Faça por onde cada segundo de tua vida ser prolongado aqui na terra, mas com conhecimento, sabedoria e amando ao teu próximo como a ti mesmo, porque nós todos somos todos iguais na régua do Senhor. Não tem feio, não tem bonito, não tem magro, não tem gordo, não tem rico e não tem pobre. Somos todos iguais. Tolos são esses que são ricos, que se acham ser ricos, mas são pobres em espírito e verdade, não tem o amor de Deus no coração. Oro por eles, que eles venham se arrepender e venham se posicionar. Amém? Fiquem todos com essa mensagem que Deus me designou, está levando até o teu lado, o teu coração. Fiquem todos na santa paz do Senhor. A Bíblia fechada, ela é um livro comum, mas ela aberta, ela é boca de Deus. Minha vida é uma Bíblia aberta, Jesus o meu escudo. Faça dela aberta a tua vida, faça de Jeová Rafá o teu escudo. Receba a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?